Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Quando passava o avião, que até hoje eles passam, tem comandantes, que meu neto hoje com 24 anos fazia tchau, os comandantes faziam, alguns passageiros também, e agora a pequenininha faz tchau, os comandantes fazem, porque a gente vê os comandantes. Eu tenho muitas coisas aí, mora onde? Bairro e aeroporto. Mas daqui é bairro e cervejaria, né? O senhor gostava de trabalhar ali? Aí eu gostava, toda a vida eu gostei. Trabalhei 30 anos ali dentro, graças a Deus, olha, eu vou te contar, para mim foi uma maravilha. Criei todos meus filhos ali. Muito bom dia para você. Quarta-feira, 26 de julho, hoje tem mais uma reportagem marcando os 60 anos da RPC Londrina. A nossa equipe foi para a região do aeroporto para resgatar imagens e conversar com nossos telespectadores. Percorreu bairros vizinhos, dentre eles o Cervejaria, um bairro que muita gente conhece por esse nome, mas oficialmente não existe no papel. Uma região que ficou marcada por uma grande cervejaria que existiu por lá. A reportagem é da equipe da Kathleen Tanan, que vai trazer também outros assuntos na edição de hoje. Muito bom dia para vocês! Obrigada, Alberto. Um ótimo dia a você, um ótimo dia a todos e, claro, né, espero que essa reportagem aí agrade muitos moradores aqui da região leste de Londrina, porque a gente fez com muito carinho, ouvindo pessoas aí de bairros diferentes para contemplar todo mundo. Agora, sobre o outro assunto é o seguinte, a gente vai falar sobre a região do Lago Igapó 2. Tem mudança acontecendo por ali e os impactados diretamente neste momento são aquelas pessoas que frequentam aquela pista de caminhada que margeia o lago, aquela pista que não é de concreto, que tem as pedrinhas bem pertinho da água. Pois é, eles estão mexendo numa parte da pista para tornar realidade aquela estrutura de pedalinhos que foi prometida desde que o serviço começou a funcionar no Lago Igapó 2. Agora, eles vão dar continuidade, realmente colocar em pé aquela estrutura para as pessoas que utilizam o pedalinho. E daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no Meio-Dia Paraná de como isso vai funcionar. Trabalho aí que já está começando, então quem caminha pelo lago deve notar algumas diferenças, Alberto. Obrigado, valeu, Kathleen Tanan. Você vai ver também na edição de hoje a operação que levou policiais militares para a cadeia. Eles são investigados por vários crimes, inclusive assassinatos. A apreensão de cerca de R$350 mil em contrabando flagrante foi numa transportadora. E o aumento no número de queimadas na vegetação. A fumaça que incomoda e bastante nesses dias de tempo seco. 25 graus agora em Londrina, por aqui mais um dia sem chuva. Por aqui também fica o nosso convite para que você siga junto com a nossa equipe até a 1h05 da tarde em mais este Meio-Dia Paraná. Agora, 11 horas mais 52 minutos, o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e a Corregedoria da Polícia Militar deflagraram uma operação para investigar uma organização criminosa com a possível participação de policiais militares. Dentre os crimes investigados estão o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mandados foram cumpridos ao longo da manhã em vários pontos da nossa cidade. A equipe da Vanessa Navarro acompanhou, está ao vivo na sede do GAECO e já vai trazer as informações. A equipe da Kathleen Tanan também acompanhou o início dos trabalhos, esteve em um dos batalhões da nossa cidade e a Kathleen já está a postos por aqui para contar para você o que ela apurou, as informações que ela obteve até agora. Por favor, Kathleen.
Alberto, só para a gente lembrar o que aconteceu hoje de manhã. Os policiais do GAECO foram para as ruas justamente para mais uma operação envolvendo também policiais militares como alvos. De acordo com o GAECO, a investigação é de envolvimento com crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De acordo com o Ministério Público, esses policiais hoje estão lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar, que tem uma das bases na Zona Norte de Londrina, onde inclusive nós estivemos hoje de manhã, até para verificar se existia alguma movimentação da operação ali no batalhão. Mas nós não encontramos. Conversei também com policiais que estavam por ali e a gente ouviu deles que o GAECO não foi até o batalhão hoje de manhã, mas foi diretamente na casa desses policiais suspeitos de envolvimento com os crimes investigados pelo Ministério Público. Inclusive, o Major Guedes, ele que é um dos comandantes ali, né, do 30º Batalhão, ele informou que esses policiais detidos hoje, também alvos da operação, não estavam em serviço na hora em que a operação ocorria. Por isso, eles foram, então, abordados em suas casas pela equipe do GAECO. É importante a gente lembrar que o 30º Batalhão da Polícia Militar, ele não atua apenas em Londrina. Aqui em Londrina, cuida da região norte, também de parte das regiões oeste e leste, mas também é responsável pelos municípios de Biporã, Jataizinho, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, 1º de Maio e Sertanópolis. Por isso, justamente, os crimes investigados não aconteceram aqui em Londrina, mas em algumas dessas cidades que eu citei, que também estão sob a responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar. Crimes que são investigados pelo Ministério Público e deram origem a essa operação de hoje. Alberto, daqui a pouquinho, né, a Vanessa Navarro vai trazer todos os detalhes sobre essa operação, ela que acompanhou de pertinho ali no GAECO. E, Kathleen, tem alguma relação entre essa operação de hoje e aquela que você acompanhou, inclusive, no começo do mês de julho, que levou também militares para a prisão? São as mesmas pessoas? É o mesmo esquema ou não necessariamente? Alberto, o esquema é diferente, mas segundo o Ministério Público, um dos policiais, também que está na lista dos alvos da operação de hoje, estavam na lista da operação do dia 5 de julho que nós acompanhamos. Naquela data, no dia 5 de julho, a operação mirava policiais civis suspeitos de estarem envolvidos com os crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e peculato. Um desses policiais, inclusive, alvo dos mandados de hoje, ele está detido. Ele está em prisão temporária e não está detido aqui em Londrina, mas sim na região metropolitana de Curitiba, numa unidade da Polícia Militar que é separada justamente para policiais que são presos enquanto as investigações estão em andamento. Para a gente só recordar essa operação do dia 5 de julho, 4 policiais militares foram presos, também lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar aqui em Londrina, e eles foram detidos em prisão temporária. Prisão essa que tem duração de 30 dias, portanto aí vai chegar ao fim do prazo no início do mês que vem, e ainda a gente não tem informação se foi feito algum pedido de prorrogação desse prazo. O que nós temos é o seguinte, que os advogados, eles pediram liberdade dos detidos, mas a gente tem informação que a Justiça Criminal Militar de 1º grau negou esse pedido. Por isso, os advogados entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Paraná, mas o órgão também determinou que eles continuem presos. Olha só o destaque que a gente fez da decisão do TJ. O desembargador Miguel Furi Neto disse que o fato de eles já estarem presos há 20 dias não causa constrangimento ilegal que justifique a soltura e que a decisão que manteve a prisão tem bases precisas que justificam o cerceamento da liberdade e que, por isso, os militares devem continuar presos. Eles estão, portanto, nesse prédio da PM na região metropolitana de Curitiba, que é destinado justamente a policiais que estão sob custódia enquanto as investigações estão em andamento. Alberto, só para pontuar, falei agora da operação do dia 5 de julho, que esses policiais estão presos, que um deles, no dia 5 de julho, também está na lista da operação de hoje do Ministério Público, em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, suspeito de envolvimento em crimes diferentes. Valeu, obrigado aí com a Kathleen trazendo essas atualizações. Daqui a pouco tenho também a Vanessa Navarro com todas as informações e entrevistas da operação de hoje, lá diretamente da sede do GAECO.
E uma pessoa morreu atropelada ontem à noite na nossa região. Foi no trecho da BR-369 que corta Arapongas. Um carro que seguia no sentido Londrina a Arapongas atingiu um pedestre que atravessava a rodovia. Foi num ponto duplicado, mas sem passarela e sem faixa de pedestres. Outro veículo que vinha no sentido contrário também acabou atropelando o pedestre. Esse pedestre, um homem de 41 anos, morreu. O motorista do primeiro carro não ficou no local. Já do segundo veículo, esse que aparece na imagem, permaneceu, foi ouvido e liberado. Foi definida a data do depoimento do motorista que atropelou um ciclista na Avenida Ayrton Senna. O ciclista acabou morrendo. O motorista deveria ter sido ouvido no começo de julho, mas a audiência foi desmarcada. Novos pedidos dos advogados e troca de promotores pesaram nesta decisão. Em 21 de outubro de 2022, o empresário Jamildo Assis Júnior, de 48 anos, dirigia uma caminhonete que arrastou uma moto ao longo da Avenida Ayrton Senna. Caminhonete e moto seguiam no mesmo sentido. Segundo o inquérito, a caminhonete invadiu a pista da moto para atingi-la, derrubou o motociclista e arrastou a moto por quase 2 quilômetros. O motociclista, o fotógrafo Wilton Milwa, de 52 anos, caiu antes e não chegou a ser arrastado, mas ficou gravemente ferido e 9 dias depois morreu no hospital. A confusão teria sido provocada por uma discussão no trânsito. Além disso, o motorista responde por dirigir alcoolizado. Advogados dele pediram que a moto do fotógrafo passasse por perícia, mas o pedido foi recusado pela Justiça. O juiz entendeu que a análise ficaria prejudicada, porque a moto não está apreendida. Outro pedido rejeitado foi para anular parte do processo, porque 2 promotores pediram afastamento da ação. Alegaram motivos pessoais. Mas o juiz Paulo Roldão entendeu que não há qualquer elemento que indique eventual parcialidade na atuação dos promotores e nem prejuízos à defesa. Por isto, validou todas as provas e depoimentos até agora e determinou que o motorista seja interrogado em 18 de outubro, de forma presencial, a 3 dias do atropelamento completar 1 ano. O motorista vai continuar em liberdade e segue proibido de dirigir. Só depois deste depoimento, a Justiça irá decidir se ele será julgado pelo Tribunal do Júri por assassinato, com pena que pode passar dos 20 anos de cadeia, ou se responderá por acidente de trânsito, que tem pena máxima de 8 anos de prisão. O advogado do motorista Jamildo de Assis disse que isso vai se manifestar dentro do processo. E só atualizando que a vítima é um motociclista e não ciclista, como eu disse ali antes da reportagem. Fica essa atualização. O norte do Paraná enfrenta alto risco de incêndios ambientais nesses últimos dias de julho. O alerta é do CIMEPAR, onde meteorologistas estão monitorando de forma bastante atenta toda esta situação. Cátuli, o que representa, o que significa este alto risco de incêndios ambientais? Alberto, essa avaliação é feita de acordo com as condições do tempo em determinada região. Por exemplo, aqui no norte do estado, estamos já há algum tempo sem chuva, então tempo seco persistindo, aquele cenário de estiagem, e esse cenário é prejudicial quando a gente pensa em queimadas. Por isso, o risco ele é elevado para uma situação como essa que a gente já tem mostrado aqui com relação às queimadas. Inclusive, a gente tem um mapa que mostra a região onde os meteorologistas estão apontando que até a tarde de hoje apresenta risco muito alto para incêndios florestais. Essa região que você está vendo em vermelho, abrangendo as cidades de Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí e todas as cidades da considerada metade norte do nosso estado. Já a metade sul está destacada em laranja, apresenta risco alto. No nosso caso, é um risco muito alto. No caso da região sul, é um risco alto, porque também a situação ali é de tempo mais seco. Esse risco, portanto, aumenta de acordo aí com a estiagem, calor e clima seco, até porque a gente está vivendo esse período de inverno, mas com temperaturas que estão altas aqui no norte do estado. São características que a gente está enfrentando nos últimos dias. Temos presenciado as manhãs mais frias, mas a partir do meio da manhã, esse horário de almoço e à tarde, as temperaturas sobem bastante, muito rápido. Por isso,
Para evitar esses incêndios, o que é importante? Se atentar para algumas regras que valem em qualquer período, calor ou não. Por exemplo, não fazer queimadas para limpar a vegetação, para limpar terrenos. Alguns acham que é mais rápido, mais fácil, mas é muito arriscado. Não soltar balões, não jogar bitucas de cigarro, gente, é o mínimo, né? A gente está falando de não jogar lixo por aí, inclusive. Essas são queimadas, a gente tem algumas imagens aí de queimadas simultâneas em diferentes pontos e muitos deles às margens de rodovias. Então, além de problemas respiratórios, aumenta o risco para a visibilidade numa rodovia, podendo causar um incêndio. Essas imagens foram feitas na região de Rolândia pela nossa produtora, a Tatiane Vieira. São queimadas acidentais, mas algumas também provocadas, como eu falei, para limpar a área de vegetação e que depois acabam fugindo ao controle. Os bombeiros, muitas vezes, precisam ser acionados. Algumas dessas queimadas não são comunicadas aos bombeiros, então acaba não entrando na contabilidade, mas aquelas que acabam tendo um efeito maior, né, se as chamas acabam se alastrando, os bombeiros são chamados rapidamente para dar conta, para evitar risco. Só ontem, para a gente ter uma ideia, o site do Corpo de Bombeiros registrou 5 queimadas aqui na região de Londrina. Em relação aos incêndios registrados pelos bombeiros oficialmente, só aqui na cidade, do começo do ano até agora, 113 incêndios ambientais contra 80 no mesmo período do ano passado. Então, um salto aí de 41%. Quando se pega a Londrina e região, nessa faixa que vai de Arapongas até Bandeirantes, boa parte do norte do estado, foram registradas 333 queimadas do mês de janeiro até o dia 25 de julho do ano passado, contra 484 no mesmo período deste ano. Tem possibilidade aí de instabilidade no tempo no Paraná, na metade sul, a partir de hoje. Isso aí deve mudar as condições de risco de incêndio no nosso estado, mas não tanto aqui na região norte. Por isso, todos esses cuidados que a gente citou, Alberto, estão de pé, valendo, são muito importantes. Parceria da nossa Catherine Tanan com a Giovana Machado e também a Tatiane Vieira. Falando aí de tempo, vamos aproveitar já para dar aquela olhada como está começando a tarde dessa quarta-feira, imagens ao vivo da zona norte de Londrina. A temperatura hoje está mais elevada do que ontem. Já temos aí na marca dos 25 graus em Londrina nesse momento. Imagem ao vivo para você aqui na tela da nossa RPC, agora 12h05. Temos imagens também de Ribeirão Claro. Lá, tempo firme, sol predominando, céu azul. Tá, então, você acompanhando agora ao vivo as imagens aí também de tempo firme em Ribeirão Claro. Aqui na tela comigo, o cenário de hoje aqui no Paraná, aquela área de instabilidade que está avançando pelo estado, não chega para valer até a nossa região. A princípio, Londrina, Jacarezinho, Cornélio Procópio continuam com tempo firme, com o sol predominando entre algumas nuvens ao longo da tarde. As máximas vão chegando aos 28 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 29 em Jacarezinho e aos 31 em Bandeirantes. Esses 31 aqui são uma das temperaturas mais altas até agora ao longo desse inverno. Aqui em Londrina, com o tempo firme também, a mínima de 16 e a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Ainda nessa edição você vai ver mais uma reportagem marcando os 60 anos da RPC Londrina, desta vez nas regiões do aeroporto e do cervejaria. E dentro de 1 minuto, mais informações da operação do GAECO, que investiga crimes, até assassinatos, com envolvimento supostamente de policiais militares. Também as mudanças que vão começar a ser feitas nos pedalinhos do Igapó 2. Imagens ao vivo de Ponta Grossa, feriado por lá. Hoje é dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Santana. Agora, 12h07. Começou a preparação da área para a construção das novas estruturas para receber quem vai passear nos pedalinhos do Igapó 2. Desde que o serviço teve início há mais de um ano, o atendimento é num espaço improvisado, bem distante daquele projeto bonito que estava na planilha original. Catherine Tanan, o que vai mudar por lá?
Alberto, principalmente ali na área de caminhada de Pedriscos, que fica muito perto à água do Lago Igapó 2, que é uma área mais próxima, já onde estão estacionados os pedalinhos, onde o pessoal faz a utilização dessa estrutura. Nos últimos dias, eles começaram a fazer a retirada de tocos de árvores cortadas nessas áreas, ou melhor, nessa área onde vai ficar essa base de atendimento. O serviço está sendo feito por uma empresa contratada pela prefeitura e o objetivo é retirar 3.600 tocos para liberar o terreno para essa obra da estrutura do pedalinho. O que é importante a gente lembrar? O projeto original dos pedalinhos aqui em Londrina já previa um espaço com estrutura bem melhor do que a gente tem hoje. A gente tem até uma animação para mostrar para vocês como ficaria, Espaços de lanchonetes, banheiros, espaço melhor para espera das pessoas ali para entrarem no pedalinho. Na prática, o que foi montado? Um container e o restante acabou improvisado para permitir que os pedalinhos começassem a funcionar circulando no lago. Agora, a empresa responsável diz que vai começar esses ajustes com a construção de um deck de madeira. Com relação à fiscalização até dos bombeiros, um deles já está no local, aos banheiros, melhor dizendo, tá, pessoal? O bombeiro já fez a verificação do local, tudo autorizado, mas com relação aos banheiros, um deles já está ali no local, mas tem que ampliar essa estrutura, porque muita gente tem usado os pedalinhos. A empresa que opera esse serviço diz que a previsão é de que até o Natal o novo espaço esteja concluído para receber quem for ali nos passeios de fim de ano, quando o lago acaba ficando muito lotado justamente pela decoração de Natal. A nossa produtora, Tatiane, conversou com a CMTU e eles informaram que na próxima semana vão terminar algumas melhorias na área dos pedalinhos. Logo na sequência já começam então essa obra do deck de madeira que nós citamos. Já o container da lanchonete com os banheiros já está no local, estrutura que precisa ser melhorada. Um dos banheiros já está então liberado para os clientes, precisa a estrutura ser ampliada. E segundo a CMTU, eles querem terminar toda essa obra dentro deste semestre, com o final do ano já tendo essa base toda funcionando. A informação da CMTU reforçando o que a empresa que opera esse serviço ali do pedalinho também informou, que até o Natal deste ano pretendem estar com tudo pronto. Alberto, é a nossa expectativa, a gente vai seguir acompanhando essas mudanças, que neste momento é a retirada dos tocos das árvores que foram já cortadas dali, para a ampliação dessa estrutura. Tinha a promessa de que no ano passado a gente pudesse ter essa estrutura pronta no Natal e isso não ocorreu. Promessa então de que no Natal deste ano estejamos com a estrutura completa ali nos pedalinhos do Lago Igapó 2. Tomara que efetivamente saia do papel, até porque o visual é muito bonito, dá uma outra aparência àquela região do nosso Igapó. E agora está essa promessa aí de que até o final desse ano sairá do papel. Valeu mais uma vez, Catherine Tanan ao vivo aí com vários assuntos ao longo do Meio Dia Paraná. Agora, 12h11, eu tenho ao vivo também a Vanessa Navarro, que vai trazer informações dessa operação aqui do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, e da Corregedoria da Polícia Militar. É uma operação que investiga uma organização criminosa com possível envolvimento de policiais militares até em latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Vanessa Navarro, ao vivo da sede do GAECO, muito boa tarde para você. O que as investigações apontam até o momento e qual o balanço dos trabalhos dessa quarta-feira? Muito boa tarde para você, Alberto, para todos. Pois é, agora há pouco teve uma entrevista coletiva aqui no GAECO e desde cedo aqui na sede do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, a gente também acompanha a movimentação. Vimos por várias vezes a chegada de policiais carregando bolsas com provas, evidências que foram coletadas nas buscas de hoje, na operação que foi chamada de Mar Vermelho, E como o Alberto já comentou, foi deflagrada aí pelo GAECO e também pela Corregedoria da Polícia Militar. O que a gente tem de resultado dessa operação até agora? Nesta manhã, 5 pessoas foram presas, sendo 2 policiais militares. No total, são 16 investigados, incluindo 7 PMs. Um oficial, tenente da Polícia Militar, um cadete que está no 2º ano da formação de oficiais e também 5 soldados. Esses policiais investigados na operação, eles atuavam todos aqui na região de Londrina e estavam lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar. São suspeitos de integrar uma organização criminosa que agia aqui em Londrina e também em Ibiporã e em Bela Vista do Paraíso.
Segundo as investigações do GAECO e da Corregedoria, eles cometeram uma série de crimes, entre eles pelo menos 2 latrocínios. A primeira denúncia veio lá de 2021, quando no mês de agosto um homem foi morto e teve o corpo encontrado carbonizado na área rural de Jataizinho. O inquérito apontou que foi a organização criminosa que matou esse homem, que teria feito parte, teria integrado a quadrilha, e aí houve um desentendimento financeiro entre esses integrantes. A quadrilha, a organização criminosa, teria, após esse latrocínio, se apropriado de bens e também dinheiro deste homem. Uma outra morte investigada, apurada nesta operação, ocorreu no município de Ibiporã, onde foi morto um homem que agia, segundo as investigações, como agiota. O inquérito do GAECO apontou ainda que, na época, a Polícia Militar forjou que essa morte se deu durante um confronto deste homem com policiais da Rotan, equipe especial aí da Polícia Militar. Além disso, os policiais e também outros integrantes, no total são 16 investigados, 7 policiais e os outros são civis, pessoas que não fazem parte da polícia. As investigações apontaram que essas pessoas também cometeram outros crimes, como furto qualificado, lavagem de dinheiro e também, no caso dos policiais, apropriação indevida de cargas, como etanol, soja e também aço. Outro crime que é investigado pela polícia é o de falsidade ideológica. Os policiais teriam inserido informações falsas em boletins de ocorrência. A gente questionou que tipo de informações seriam essas. O promotor aqui do GAECO comentou que seria, por exemplo, questões relacionadas ao confronto, a esse caso do confronto forjado pela PM e também aos roubos de cargas. Nós temos uma entrevista, um trecho da entrevista gravada hoje cedo, agora há pouco, com o promotor do GAECO, Jorge Barreto, em que ele detalha um pouco, então, sobre os crimes que pesam, que estão sendo investigados contra essas 16 pessoas, incluindo 7 policiais militares. Vamos conferir. Esse grupo identificado teria cometido esses crimes ou atuado para o cometimento desses crimes que estão apontados. As provas, elas vieram até o Ministério Público, também até o Ministério Público via GAECO, também a Polícia Militar, através da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Juntando tudo isso, todas essas situações, todos esses documentos levados, todas essas informações que chegaram ao nosso conhecimento, levamos ao conhecimento do juízo da Vara Criminal de Ibiporã, solicitando as medidas judiciais que foram cumpridas nessa data. Os crimes inicialmente apontados, o crime de organização criminosa, apropriações indébitas qualificadas, o furto qualificado, a falsidade ideológica no caso dos BOs, latrocínios e talvez aí a questão da extorsão, também da extorsão qualificada. Comentei da movimentação de policiais aqui, trazendo o que foi apreendido, e é bastante material, porque foram 28 mandados de busca e apreensão cumpridos em 8 cidades aqui do Paraná e também 2 cumpridos em Santa Catarina. Nessas buscas, os policiais apreenderam então documentos, celulares, computadores, também dinheiro, uma quantia que até agora há pouco ainda não tinha sido contada, a gente questionou, ainda não tinha sido contabilizada, e também armas. Falei há pouco também que um dos crimes investigados que teriam sido cometidos por integrantes dessa organização criminosa foi a inserção de dados falsos em boletins de ocorrência. A gente tem também mais um trecho da entrevista com o promotor Jorge Barreto, em que ele fala como se deu essa inserção de dados falsos. No primeiro momento, justamente a ideia seria o relato de situações que não ocorreram. Roubo de cargas, o próprio, enfim, quando falo roubo de cargas, o próprio roubo que levou ao latrocínio, essa situação, confrontos, essas situações que, num primeiro momento, estariam acobertadas pelo falso ideológico. Noticiar que essa carga teria sido que essa carga teria sido objeto de um crime. A partir de agora que nós vamos confirmar ou detalhar essa linha de desenvolvimento, de raciocínio.
Então a gente acabou questionando em vários momentos de que forma realmente, de uma forma mais detalhada, ocorreram esses crimes, mas é uma operação que ainda está em curso e, além disso, alguns dados o promotor e a polícia preferiram não passar porque são sigilosos, justamente por conta das investigações ainda em andamento. Além das 5 prisões, também foram cumpridas hoje 10 medidas cautelares de monitoração eletrônica, ou seja, aquela colocação de tornozeleiras eletrônicas. Algumas ainda não foram colocadas, mas as pessoas investigadas já foram intimadas para comparecer e receber então essas medidas. Claro, todas essas pessoas também seguem aquilo que sempre é determinado em investigações ainda em curso, não podem ter contato com possíveis testemunhas, não podem se afastar da cidade durante as investigações, enfim, uma série de medidas restritivas. No total, foram expedidos, inclusive, 11 mandados de medidas, para medidas cautelares com essa monitoração eletrônica, mas uma das pessoas teve a casa como alvo das buscas, essas buscas foram cumpridas, mas a pessoa ainda não foi encontrada porque havia viajado. Os policiais, o GAECO, estão aguardando, então, o retorno deles. Um outro detalhe também é que uma dessas medidas cautelares foi cumprida contra um policial militar que já estava detido. A Kathleen Tanan, no início do jornal, já falou um pouco sobre isso. É um policial militar também do 30º Batalhão que está com prisão temporária após ter sido alvo de uma outra operação recente do GAECO, essa para investigar tráfico de drogas. Como ele já está preso, acaba não tendo um efeito prático nesse momento essa medida cautelar. Mas, caso ele seja solto, então também vai ser alvo dessa nova operação e da colocação de tornozeleira eletrônica. Com relação aos policiais militares, também foi informado para a gente que os 7 foram afastados de suas funções. O policial que já estava preso, então também segue, mesmo que solto, afastado aí da Polícia Militar. Daqui a pouquinho, Alberto, a gente tem também entrevista com um representante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, falando um pouco mais sobre isso, sobre como a polícia está acompanhando e vendo toda essa situação. Valeu, obrigado. Vanessa, então já retorna daqui a pouco ao vivo do GAECO com o posicionamento aí, as explicações por parte do Comando Regional da Polícia Militar. É ainda nessa edição. Câmeras de segurança flagraram um assalto à mão armada hoje por volta das 6 da manhã no centro de Arapongas. Nas imagens das câmeras de uma loja onde o veículo estava estacionado em frente, é possível ver o casal chegando para entrar em uma caminhonete. Logo depois, 2 bandidos param ao lado da caminhonete com uma moto e anunciam um assalto. Você está vendo aí o andamento dessa situação gravada por essa câmera de segurança. Um dos ladrões aponta uma arma para o motorista e faz ele descer do veículo. A mulher que estava com ele conseguiu fugir. A Polícia Militar faz buscas para tentar localizar e prender os bandidos, além, claro, de recuperar a caminhonete. Imagens aí que você está vendo foram gravadas no começo da manhã e já estão com os policiais. No próximo bloco do Meio Dia Paraná, tem os 60 anos da RPC Londrina desembarcando no aeroporto, contando um pouco da história do terminal aéreo e também da vizinhança por lá. Torre de controle autorizou? Olha só o movimento começando. Aqui na Zona Leste, os moradores acompanham pousos e decolagens assim, de camarote. A gente vai mostrar também o Cervejaria, bairro que ficou famoso dessa forma, mas tem outros nomes. Imagens agora ao vivo do Igapó 2. A gente mostrou que vai ter mudanças ali na área dos pedalinhos, com alteração inclusive na pista de caminhadas às margens do Igapó. E só uma atualização, alguns tocos foram arrancados ali, mas tem uma grande operação para arrancar tocos por toda a cidade. São 3.600 em toda a cidade. Uma empresa foi contratada pela Prefeitura de Londrina para fazer a retirada desses tocos, que são aquelas sobras de árvores que caíram, foram erradicadas, mas os tocos permaneciam por lá, causando transtornos. O trabalho começou pelo Igapó e já está sendo realizado também em outros pontos da nossa cidade. Agora, 12h22. O início da RPC Londrina, ainda como TV Coroados, coincide com os tempos áureos do café e também da aviação no norte do Paraná. Mais que um terminal de embarques e desembarques, a região do aeroporto guarda uma relação com o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. Kathleen Tanan está por lá com a reportagem dessa semana para mostrar um pouco dessa trajetória,
dos arredores também do aeroporto. Ela que está bem em frente a um tradicional vizinho do aeroporto de Londrina. Alberto, aqui na Zona Leste, a gente veio para um ponto que está aqui desde 1976, que é o tiro de guerra. Bem em frente, inclusive, é uma das partes do aeroporto de Londrina, que é o que a gente vai contar hoje na reportagem. Mas por que eu vim aqui para frente do tiro de guerra? Porque essa parte não entrou diretamente na reportagem e explico por quê. O tiro de guerra, ele está no bairro São Fernando, que é considerado aqui na região leste como um bairro mais novo, apesar de toda essa estrutura militar estar aqui desde 1976. E só para a gente contextualizar, daqui a pouquinho tem a reportagem com todos os detalhes do aeroporto, mas o tiro de guerra, por exemplo, ele começou a funcionar bem antes aqui em Londrina, só que no centro da cidade. Em 1946 ele foi criado aqui em setembro e foi instalado ali no centro, perto das ruas Benjamin, ali também depois da Rua Pará, mudou algumas vezes de endereço no centro e depois, em 76, veio aqui para a Avenida Salgado Filho, na Zona Leste, no Jardim São Fernando, que fica justamente perto do aeroporto de Londrina e uma estrutura que vai ser efetivamente afetada pela ampliação do aeroporto de Londrina nos próximos meses, até novembro do ano que vem. Uma parte do tiro de guerra, vamos lembrar, vai servir para a utilização aqui do aeroporto da nossa cidade. E olha, em mais de 75 anos de existência, esse local aqui já formou mais de 15 mil atiradores, né, que é o nome que esse pessoal recebe, e outros 200 estão em formação este ano. Falamos aqui desse trechinho e agora eu quero compartilhar com vocês a história de uma outra parte da Zona Leste, uma parte um pouquinho mais antiga, viu? Bairros que começaram nas décadas de 40, de 50 e olha, tem muita gente com a história na ponta da língua, ainda que o tempo já tenha passado e muito. Vamos acompanhar juntos. Aqui o dia começa de olho no trânsito. Calma, não estranha não, a rua é tranquila mesmo. Agora, o trânsito que eu tô falando é atrás daquele muro. Torre de controle autorizou, olha só o movimento começando. Aqui na Zona Leste, os moradores acompanham pousos e decolagens assim, ó, de camarote. Este é o Jardim Albatroz, apenas um dos bairros que desde 1960 se formaram aqui no entorno. Ali do lado do aeroporto, ali, na parte antes da pista ali tem Jardim Santo Dumont, tem Jardim Caravela. Caravela é o nome de um avião. O primeiro jato comercial que operou no Brasil, né? O Sul-Aviation Caravela, que era um jato francês que a Varig começou a operar e não fez muito sucesso na época. Esse aqui é o bairro Aeroporto, onde nós estamos aqui. E assim como muitos ocuparam essa região perto do aeroporto, depois muitos tiveram também que sair. Para ampliá-lo, algumas vezes foi preciso desapropriar áreas próximas, principalmente perto do tiro de guerra. Mas do outro lado, lá no Jardim Albatroz, quadras inteiras também foram demolidas. Nosso bairro era bem maior, hoje ele encolheu. Já fizeram até as vistorias nas 3 casas primeiras aqui para aumentar o hangar do aeroporto. Quer dizer, eles estão, né, como diz, nos achatando um pouquinho, né? Só que nós não vamos redar pé, não. Ninguém quer mudar daqui. Já se passaram 74 anos desde que o aeroporto Governador José Richa começou a trazer avanço para esse lado de Londrina. Mas antes, esteve em outro lugar. Em uma das reportagens desta série, a Vanessa Navarro contou que o aeroporto ficava num terreno dos irmãos Paliano, entre a região do Distrito Espírito Santo e o Ribeirão Cambezinho. No fim da década de 30, a prefeitura comprou a área onde foi instalado o primeiro aeroporto. O lugar ficou conhecido por Aviação Velha. É onde agora estão o centro de eventos e os acessos aos condomínios residenciais e restaurantes rurais. Quando chovia,
O acesso era muito difícil, o rio Cafezal passava por cima da ponte. É o rio que abastece Londrina hoje, né? Passava por cima da ponte e não tinha mais acesso. Então, aí, dois alunos do Aeroclube de Londrina, que também era instalado lá, resolveram abrir uma pista aqui. Por volta de 1949, a pista já estava aberta, já tinha avião comercial voando aqui. Mas eu andei de bicicleta na pista. Nós e mais alguns moleques, a gente ficava deitado na pista esperando vir um avião assim, e quem corria por último ganhava. Até 1980, mais ou menos, não tinha sequer cerca, né? Naquela época, o pessoal usava a Avenida Paul Harris para chegar ao aeroporto. Depois, abriram a Avenida Santos Dumont, ligando o centro à região leste. Acessos muito utilizados por empresários da época de ouro do café aqui na cidade. O grão era carregado por trens, que recolhiam as sacas nos antigos armazéns do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, um deles na Zona Leste, perto do prédio da Justiça Federal. Os donos desse ouro verde não andavam de trem, mas de avião. E enquanto os grãos seguiam pelos trilhos, os empresários faziam do aeroporto um dos mais importantes do país, principalmente na rota Londrina-São Paulo. Entre 1958 e 60 era o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil, né? Só atrás do aeroporto de Congonhas de São Paulo e o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. Tinha pelo menos entre 60 e 70 voos diários aqui em Londres. E essa conta considerou apenas os voos comerciais. Ainda haviam as operações de táxi aéreo. Era um avião atrás do outro. Só para a gente comparar, hoje a média diária é de 25 voos comerciais. Isso quando o aeroporto não fecha por causa do mau tempo. Mas, na época do maior movimento, foi preciso até construir casas para os militares da Força Aérea, que passaram a morar em frente ao aeroporto. Só que ao longo do tempo, tecnologia, modernização, eles não precisavam mais ficar por aqui, então continuaram fazendo seus ofícios à distância. Essas casas ficaram muito tempo desocupadas. Agora, então, houve essa ideia de reforma de pelo menos 16 casas. Todos esses detalhes estão na ponta da língua de quem sempre publica histórias da aviação na internet. O Jonas já foi presidente do Aeroclube da cidade, importante escola do setor no país. Em 2015, virou até personagem de uma das edições do Meu Paraná. Além disso, recém se aposentou da função de professor de ciências aeronáuticas. Mas eis o principal. Ele é fruto de um relacionamento que começou no aeroporto de Londrina. Foi onde meu pai e minha mãe se conheceram, que meu pai trabalhava na Varig e minha mãe na Real, que era outra empresa aérea que operava aqui. Aí se conheceram no aeroporto, aí começaram a namorar, casaram e eu só existo graças ao aeroporto de Londrina. Não à toa nos recebeu para entrevista na casa da mãe, que fica no bairro Aeroporto. E é aqui que também mora uma dúvida. Aeroporto ou cervejaria? Qual é o nome correto deste bairro aqui? Ou será que a gente está falando de dois bairros diferentes? Toda a vida foi chamado aqui, bairro da cervejaria, bairro... Eles marcam a vez, bairro Aeroporto. Bairro Aeroporto, eles marcam, né? E eu tenho muitas coisas aí, eles moram onde? Bairro Aeroporto. Mas aqui é bairro cervejaria, né? Por causa? Por causa da cervejaria. Olha, oficialmente o bairro não existe, é aeroporto mesmo. Mas a tal cervejaria que o seu José citou ficou muito famosa pela qualidade do produto e por movimentar a região. A nossa cerveja aí toda a vida foi boa. Poço Sergiana, tinha 10 postos. Poço, com 100 metros de profundidade. Tinha 10 postos. Então engarrafava com essa água mineral. Entre funcionários tinha mais ou menos 500, 600 funcionários. A estrutura da cervejaria agora é usada por outra empresa do ramo, mas apenas para distribuição e nem usam todos os prédios. Uma parte parece até abandonada. Da calçada de onde mora o seu José, mais conhecido como Seu Coco, a gente vê as janelas quebradas de onde era o escritório da antiga cervejaria. Mas não são as únicas janelas que contam a história desse lugar.
Repare nessa marca, deixada no vitrô da casa do seu José, na rua Dom Fernando. Eu atendi a fábrica de noite aqui, o guarda vinha bater lá no vitrô, tem o vitrô quebrado, trincado até hoje. O guarda chegava ali, vai buscar tal mecânico, eu pegava a perua, ia lá no seu conjunto buscar mecânico para arrumar a esteira, onde que a cerveja passava. Aí eu trazia o mecânico ia, arrumava e eu ficava na perua deitado lá esperando. Quando ele terminasse o serviço, ele ia lá e eu tornava a levar ele. E trabalho sempre foi fundamental para fazer essa região crescer. Nas últimas décadas, de maneira acelerada. Avenidas foram ampliadas, surgiram novos acessos e muito disso graças ao aeroporto, que, lembro, dá nome oficial ao local onde o seu José está há 40 anos. E a memória por aqui ainda está tão boa que ele nos deu a honra de um show ao vivo com a música que tocava nos bailes da empresa para encerrar esta reportagem. Quero só ver se alguém não deixou o pratinho de lado ali e foi dançar um pouquinho com essa música do seu Coco, hein? Ele tocava nos bailes da cervejaria na época e olha, até hoje ele toca em bailes ali pelo bairro, viu? Por isso que ele tem a sanfona ainda e essa que ele tocou pra gente nem é a original, que ele disse que a dele é muito boa. Essa aí é uma que fica de reserva em casa. Seu Coco que nos recebeu com todo amor, ele, a esposa, o filho, né, que nos deixou também entrar ali pra gravar. Nosso muito obrigada a ele, a essa família e a todos que conversaram com a gente nessa reportagem tão gostosa. Mas olha, não terminou, viu? O pessoal que é da Zona Leste falou, mas tá faltando parte, tá mesmo? E a gente vai contar um pouco mais amanhã na história sobre a região do Hospital Universitário. Ali, ó, da Robert Koch, Vila Operária, Vitória Régia. Você mora nessa região, conhece quem mora? É amanhã o momento de sentar no sofá junto com a gente aqui no Meio-Dia Paraná e curtir essas histórias, essas boas memórias. Alberto, bom de lembrar dessas coisas, né? E lembrar que a RPC faz parte de uma grande parte, né, desses bairros aqui da nossa cidade. Nossa, é bom demais, é muito gratificante ver o carinho com que os telespectadores têm tratado nossas equipes. A repercussão desse material por toda a cidade é o objetivo nosso, é essa interação com o nosso público, essa parceria cada vez mais com você ligado aqui na nossa RPC. Amanhã, então, tem mais, tá o convite da Kathleen Tanã e também de toda a nossa equipe. Aproveitar que eu estou pertinho desse telão, já tem recado cadastrado, justamente falando dessa série de reportagens, o Jorge Moraes Donato. Quanta saudade vocês me fizeram sentir agora. Trabalhei na cervejaria de 86 a 92, quando essa unidade foi fechada. 92 aí, mais de 30 anos já. Posso dizer com toda a certeza que foram anos felizes da minha vida. Muito obrigado, equipe da RPC. É isso aí. A parte mais gratificante é essa interação, é esse reconhecimento do público. Nosso objetivo aqui, o objetivo de todo o nosso jornalismo. Agora, 12h39, vou retomar contato com a Vanessa Navarro, que permanece na sede do GAECO e vai trazer mais informações sobre a operação de hoje cedo, que teve como alvos também policiais militares. Vanessa, é contigo por aí. Pois é, Alberto. Agora por aqui o movimento está tranquilo, né? Depois, como eu já comentei, da chegada durante toda a manhã de materiais apreendidos e também de algumas das pessoas que foram presas. Mas agora o GAECO vai ter, então, bastante trabalho para analisar o material apreendido, até porque foram feitas buscas em 28 endereços nesta manhã, aí dentro da operação deflagrada pelo GAECO e a Corregedoria da Polícia Militar e que foi batizada de Mar Vermelho. Esses mandados foram cumpridos aqui na região, em Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Jandaia do Sul e Alvorada do Sul. Ainda aqui no Paraná, teve mandados cumpridos em Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais, então todos ali na região da capital, e teve ainda mais 2 buscas feitas em endereços de cidades catarinenses, em Joinville e em Barra do Sul. Agora, eu falei que esse material todo vai ser analisado, mas o GAECO diz que já tem provas fortes da participação dos investigados em vários crimes, incluindo 2 latrocínios.
Até por conta disso foram expedidos então esses 5 mandados de prisão, 2 deles contra policiais militares e também 11 medidas cautelares para restringir a liberdade de suspeitos, incluindo aí os demais policiais, né? São 7 investigados no total. O promotor Jorge Barreto, em entrevista coletiva há pouco aqui no GAECO, falou sobre essas medidas. Visam evitar que eles continuem, continuem nesse caminho, né? Ou continuem cometendo, ou pelo menos imaginando, planejando ou executando os crimes dessa organização criminosa. Então, a ideia no caso dos servidores públicos, o afastamento das funções, no caso e outras cautelares, né? Além obviamente, tornozeleira eletrônica. No caso dos particulares, a tornozeleira eletrônica. No caso de todos os envolvidos, a proibição de contato, a proibição de afastamento comparecimento mensal em juízo para informar para informar suas atividades e a proibição de se afastar da comarca sem prévia conhecimento ou autorização do juízo, no caso o juízo da comarca de Ibiporã. Só lembrando que as pessoas, né, às quais o promotor se refere como particulares seriam então aquelas, né, são aquelas que não fazem parte da corporação da Polícia Militar. E falando em PM, o que hoje tentaram, né, buscaram deixar bastante claro aqui é que a Polícia Militar ela está participando desde o início dessa operação, dessas investigações, tanto fornecendo as informações que foram solicitadas pelo pessoal do GAECO, como também fazendo, né, ajudando nas próprias investigações, nas apurações. O comandante do segundo Comando Regional da Polícia Militar aqui na região, o Coronel Jefferson Luiz, comando que é responsável por várias, né, cidades aqui da região norte do Paraná, falou para a gente então sobre como é que a polícia está acompanhando e vendo toda essa situação. Fatos ocorridos ali de 2021, né, o início dos fatos, e agora no andar das investigações, através do trabalho da Corregedoria, do trabalho do GAECO, nós podemos pontuar quais fatos e quais datas que ocorreram cada um deles. Então, baseado agora nessas informações que estão sendo colhidas, a Polícia Militar vai instaurar um processo administrativo para que realmente apure a conduta de cada policiais militares que foram alvos dessa operação na data de hoje, para que eles realmente tenham condições de apresentar os argumentos através da ampla defesa do contraditório e que nós possamos, após o término desse processo administrativo que será instaurado, tomar a decisão qual que vai ser a conduta por parte da Polícia Militar. Pontuando que a nossa Corregedoria tem trabalhado firme no controle das ações dos nossos policiais, isso é importante ser destacado, né, para justamente evitar e combater que esses fatos ocorram. Lembrar ainda, né, que além dos 2 crimes de latrocínio com participação, então, dessa organização criminosa, inclusive de policiais que são investigados, também estão sendo apurados crimes de falsidade ideológica com inserção de dados falsos em boletins de ocorrência, roubos, né, apropriação de cargas em situações ali de denúncia de roubo, cargas como aço, ferro, cobre, etanol e soja, crime também de furto qualificado, extorsão agravada e a lavagem de dinheiro. Por último, o promotor também falou que é objeto das investigações. E a gente ouviu aí há pouco, então, o comandante do Comando Regional da Polícia Militar, ele foi questionado também sobre o fato, né, que tem chamado a atenção de várias operações terem como alvo policiais que estão lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar, batalhão aqui de Londrina, que é responsável pela zona norte da cidade, também cidades vizinhas como Ibiporã e Bela Vista do Paraíso. O comandante disse que o que tem que ficar bastante claro e que inclusive é comprovado por essas investigações é que o pessoal do 30º Batalhão está empenhado em apurar e, se necessário, punir os responsáveis e que, por enquanto, não planeja mudanças por lá no 30º Batalhão. Alberto, as pessoas presas a princípio foram trazidas aqui para o GAECO e agora devem ser removidas para o 29º Batalhão da Polícia Militar, lá em Curitiba. Ficam à disposição, então, tanto para as investigações internas da PM, quanto para essas investigações que seguem, estão em andamento aí do GAECO e que devem ainda levar um bom tempo para serem concluídas. Valeu, obrigado, Vanessa. A cobertura aqui da RPC não para. Logo mais no Jornal Hoje, a Vanessa vai levar as informações para todo o Brasil.
e também no Boa Noite Paraná. Mais informações para você. Boa Noite Paraná, hoje mais cedo, a partir das 6h30 da tarde. Obrigado aí a Vanessa Navarro. Hoje é o Dia dos Avós. Muitos deles viveram e estão vivendo as transformações do mundo digital. Apesar de parecer uma realidade bem avançada, pouco mais da metade dos idosos usa a internet no Brasil. Concentrados no aprendizado, eles não desviam o olhar das telas. Muitos desses idosos estão aprendendo a navegar na internet pela primeira vez. Seu Luiz até tem celular, mas conta que o uso ficava limitado porque não sabia mexer direito no aparelho. Agora, ele quer falar mais com os amigos que vivem em outros estados usando as redes sociais. Através das pessoas de casa, vocês me ensinavam um pouco, mas tinha algumas coisas que eu ainda tinha dúvida, né? Essa entrevista aí eu vou aproveitar ela para se comunicar, mandar para os amigos, as pessoas que a gente conhece. Nesta sala de aula, Dona Hilda também recebeu o apoio que precisava para aprender a usar melhor o celular. Ela voltou para casa com mais conhecimento e uma grande conquista para a vida. A gente soube desse curso e como a gente quer ser mais atualizada com as coisas, né, com a comunicação, então a gente decidiu vir, né, e ainda eu quero conseguir mais, né, porque eu estou com 58 anos e eu acho que eu tenho bastante oportunidade ainda. Acessar a internet ainda está distante da realidade de muitos idosos. De acordo com o IBGE, apenas 57% das pessoas com mais de 60 anos utilizam a internet no país. Não bastasse isso, alguns idosos se sentem ainda incapazes de aprenderem sobre a tecnologia. Para isso, professores têm levado conhecimento de graça para idosos de todas as idades no Paraná. São aulas que ensinam noções básicas de como acessar a internet usando o celular e o notebook. A Celepar, que é a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado, é quem coordena os cursos. Até o final do ano, a meta é levar essas aulas para mais de 100 cidades. Nós entendemos que a melhor idade, infelizmente, está à margem, socialmente falando, e quando nós pensamos no curso, incluímos o idoso socialmente, e por que também não dizer tecnologicamente, uma vez que as gerações dos filhos e principalmente dos netos já nasceram digitais. E a maneira de aproximar esta geração de idosos com os seus netos e filhos. Alguns assim ficaram, mas eu nunca mexi, eu nunca tive acesso, né? Mas eu falei assim, não, mas vamos lá, vamos tentar, é uma coisa nova, né? E a gente viu assim que eles gostam de coisa nova, né? Eles gostam de estar inserido em um momento que eles achavam que não era deles. Além de conectar com as novas gerações, esse tipo de aprendizado ajuda os idosos a se prevenirem das fake news. Evita que eles se tornem mais um elo na corrente das notícias falsas. Cada vez mais propagadas nas redes sociais, há um simples toque na palma da mão através dos celulares. No G1 você encontra o Fato ou Fake, um serviço de monitoramento e checagem de conteúdos duvidosos, que explica o que é falso ou verdadeiro em mensagens disseminadas pelo celular e pela internet. Esse professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, explica que a busca por informações em fontes seguras ajuda a combater muitos perigos. Então, a mesma internet que produz essas fake news, produz a desinformação, produz o estelionato digital, o cidadão também pode, né, na internet, aperfeiçoar o sistema de buscas, né, a partir da familiaridade que esses cursos eles promovem, né, com essa população idosa. Ela pode aprender bastante coisa sobre aonde ela vai buscar informações seguras, né, sobre domínios do mundo digital que possuem riscos, né, de algum vírus e etc. São conhecimentos que ampliam horizontes. Eu quero fazer de tudo, pesquisa, escutar música, pegar uma receita de bolo. Estou me sentindo ótimo, feliz.
feliz com o aprendizado. Essa reportagem que você acabou de assistir vai ficar disponível para professores de escolas públicas do 1º ao 5º ano que se inscreveram no projeto Televisando. Concurso de preparação para as aulas numa plataforma EAD de ensino à distância, já que educação midiática e combate às fake news estão no currículo da educação básica. O Televisando reabriu as inscrições para professores de todo o Paraná participarem. O projeto da RPC e do GRPcom está há 15 anos, da RPC e do Instituto GRPcom está há 15 anos, juntando educação e comunicação. As inscrições são em rpc.com.br/televisando. Depois do intervalo, a bronca de pais de estudantes com a unificação de turmas na zona rural de Londrina. E mais uma grande apreensão de contrabando pela Receita Federal. Agora, 12h51. Meio-dia mais 54 minutos. Teve mais uma grande apreensão de contrabando por parte da Receita Federal de cargas que foram enviadas aqui para Londrina através de uma transportadora. De volta com a Vanessa Navarro, que vai contar o que foi apreendido dessa vez. Alberto, foi um grande carregamento de produtos contrabandeados que estavam em uma transportadora aqui de Londrina. Esse tipo de empresa, segundo a Receita, tem sido cada vez mais utilizada pelos criminosos e, por isso mesmo, também está sendo alvo frequente de fiscalizações, operações da Receita Federal. Dessa vez, havia no carregamento muitos cigarros eletrônicos, celulares e também notebooks, mercadorias, segundo a Receita, de alto valor, cujo custo totalizava R$350 mil, mas que poderiam render aos criminosos, após a venda, cerca de R$1 milhão. Os contrabandistas, segundo a Receita, têm se valido de vários meios para entrar no país com esse tipo de mercadoria: ocultação em cargas, uso de laranjas e agora, com uma certa frequência, utilizando até mesmo os correios e transportadoras como essa, onde foram encontradas as cargas hoje. Eles simulam que essas cargas são legalizadas e utilizam, em geral, documentos falsos para isso. Até por conta disso, então, a Receita está intensificando esse tipo de fiscalização, lembrando que a pena para contrabando e descaminho pode chegar a 5 anos de prisão. O delegado da Receita Federal em Londrina falou mais com a gente sobre isso. Aqui em Londrina é um ponto importante, um ponto geograficamente importante para esse combate ao contrabando, porque é um ponto de conexão de várias transportadoras, onde a gente pode verificar nesses depósitos o trânsito dessas mercadorias. Esse trabalho de repressão ao contrabando, ele é fundamental para a economia nacional. A principal função da Receita Federal nesses trabalhos não é apenas arrecadar tributos, mas principalmente proteger aquele comerciante que está registrado, estabelecido, que paga seus tributos, registra seus empregados, e cumpre as leis da concorrência desleal dos contrabandistas. Confira agora mais imagens ao vivo de Londrina e com informação importante para os contribuintes da nossa cidade. Termina no dia 31 de julho, segunda-feira da semana que vem, o prazo para negociar impostos e taxas em atraso junto à Prefeitura, com desconto total em juros e multas, com 100% nos pagamentos à vista. É o Profis 2023. As negociações vão continuar nos próximos meses, mas com descontos menores. No G1 tem todas as regras e os prazos para você. Moradores da zona rural de Londrina estão questionando mudanças feitas pela Prefeitura em escolas municipais. Turmas de diferentes séries têm sido reunidas numa mesma sala, como já ocorria lá nos anos 70 e 80, mas depois foi encerrado. Kathleen Tanan, quais as razões disto e quais as cobranças dos moradores? Olha, Alberto, os pais que reclamam são dos alunos da Escola Municipal Vitório Libardi, que é justamente no patrimônio Guaracá, região rural aqui de Londrina. O que eles dizem é que alunos estão sendo colocados, por exemplo, alunos do P4 com os alunos do P5 na mesma sala, alunos do primeiro com o do segundo, alunos do terceiro com o quarto ano. E cada uma dessas turmas, mesmo tendo mais alunos dentro de sala de aula, estão sendo cuidadas por apenas um professor. A preocupação desses pais é com a qualidade do ensino que as crianças estão recebendo. Olha só o que disse um desses pais, ou melhor, uma das responsáveis
por uma criança que estuda ali nessa escola municipal. Sem o nosso consentimento em transformar a escola, que é uma escola pequena, com poucos alunos, em uma escola multisseriada, que a gente não queria. A gente não quer essa junção de turma, porque eles querem juntar turmas de ensino fundamental. Terceiro, quarto ano, primeiro e segundo ano e P4 e P5, que já estão juntos desde o ano passado. Esse era o motivo do nosso protesto. A Secretaria de Educação veio, conversou com a gente e tal, mas não ficou decidido e resolvido nada ainda. Né? Nosso protesto era não contra a Secretaria, mas contra essa junção de turmas que o Conselho Escolar reprovou, a comunidade escolar não quer a junção de turmas e a Secretaria quer que a gente aceite dessa forma. Vocês viram aí, né, que o áudio tem até um som diferente, justamente porque a pessoa que passou as informações pediu para não ser identificada. Aqui no Meio Dia Paraná a gente respeita essa informação, mas é uma pessoa envolvida com a comunidade escolar. Nós buscamos a Secretaria de Educação aqui de Londrina para entender o que está acontecendo. E eles enviaram uma nota dizendo o seguinte, que por conta do reduzido número de alunos matriculados nessa escola em Guairacá, a Secretaria de Educação está elaborando, junto à gestora da unidade desde o início do ano, um plano de reorganização das turmas em salas chamadas de salas multianos. A nota segue dizendo que cabe ressaltar que essa medida de reorganização é usual e ocorre sempre que necessário, principalmente mediante licenças prolongadas de professores. No final, a Secretaria diz que a intenção é manter os alunos estudando nessa unidade escolar e, para isso, estão realizando ajustes possíveis, todos dentro da legislação educacional. Assunto, Alberto, que o Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando até para saber se a situação vai permanecer assim ou a Secretaria vai fazer algum ajuste mediante essa preocupação dos pais dessas crianças. Valeu, obrigado, Kathleen. Participação de telespectador que mandou mensagem hoje cedo e a gente foi atrás de resposta. Telespectadores mandando mensagens também, falando da série de reportagens marcando os 60 anos da RPC Londrina. Estão aqui para baixo, achando aqui. A Eliana, que reportagem mais linda. Sou da Avenida São João e me considero moradora do bairro Aeroporto. Mais abaixo, a Eliane, contando que o esposo era funcionário da cervejaria e que as festas eram incríveis, hein? Festa em plena cervejaria. Também a Rose Amaral. Passei minha infância e adolescência, saí dali do bairro Aeroporto, casada. E amanhã tem mais, hein? Tem mais um capítulo dessa série de reportagens, dessa vez girando a zona leste de Londrina. Imagens agora ao vivo da região central e parte da zona norte da nossa cidade. 1h mais 1 minuto em Londrina, temperatura já de 26 graus. Hoje à tarde, tempo firme. Da mesma forma, lá em Parnavaí, onde a temperatura, olha só, parece verão, temperatura já de 29 graus no noroeste do estado. Hoje, temperaturas elevadas e tempo firme, mas amanhã, olha só, previsão de chuva para todo o Paraná, na região de Curitiba, inclusive com risco de temporais. Aqui na nossa região, a mínima de 15 graus em Apucarana e as máximas 26, 27. Será uma quinta-feira com tempo instável, mas não chuva volumosa, é o que indica a meteorologia aqui para o norte do Paraná. Só a quinta-feira? Não. O tempo vai continuar instável na sexta e no sábado também, e com as temperaturas variando muito pouco. Na quinta e sexta, mínima de 17. No sábado, mínima de 15. E as máximas nos próximos dias, ficando na marca dos 26, 27 graus. Dia após dia, olha só, são 4 milímetros de chuva, é um volume muito pequeno, mas é aquele dia que vai ficar instável, com o sol raramente aparecendo e essas áreas de instabilidade predominando aqui em toda a nossa região. Trago também mais participações de telespectadores, inclusive com fotos. Fotos, recados. Vou começar pelas fotos marcando aí o Dia dos Avós, esse 26 de julho. Verônica Piai. Esta é a minha avó Alice, muito amor envolvido, 87 anos de pura fofura. Também sobre o Dia das Avós, a Cássia Luz de Ibiporã. Bom dia. Eu, vovó Cássia e minha mãe, a bisavó Cleonice. Feliz Dia dos Avós a todos. A foto está virada aqui, mas fica o registro aí para a Cássia Luz de Ibiporã, também ligada no Meio Dia Paraná. A Maria Alice, somos avós de gêmeas. Somos privilegiados e felizes. Olha só que bacana aí, avós de gêmeos também marcando presença no nosso Meio Dia Paraná.
E agora, recado da Marilena Azevedo. Parabéns, colegas da RPC, pela emocionante matéria sobre o bairro Aeroporto Cervejaria. Morei lá de 79 a 94 e acompanhei grandes mudanças naquela importante região da cidade. Transformações que continuam em um processo acelerado, como se deve a uma região que abriga prédios e serviços fundamentais ao desenvolvimento de Londrina. Amei a sanfona, né? O sanfoneiro ali que marcou o fim da reportagem. Hoje foi a vez do aeroporto e também do Cervejaria, que reúne vários bairros e oficialmente não existe, né? Todo mundo chama de cervejaria, mas são outros nomes por lá. Se você perdeu a reportagem, é só entrar no Globoplay, vai estar ali esse material muito bacana. E amanhã tem mais. Outra reportagem mostrando então a região do Hospital Universitário, que consolidou a zona leste de Londrina, um serviço extremamente importante, histórias do HU e também de quem mora e trabalha ali nos arredores. É amanhã, em mais uma reportagem aqui no nosso Meio Dia Paraná. Está chegando o Globo Esporte e, na sequência, o Jornal Hoje, com participação da Vanessa Navarro. Obrigado pela companhia, aquele abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. SatTrak, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.